Oi, gente, voltei. Na primeira parte da aula, vocês relembraram o conceito de teorema de Pitágoras e a sua aplicação no triângulo retângulo, né? Quando eu quero encontrar o valor da hipotenusa. Depois nós vimos que quando nós trabalhamos com dois triângulos retângulos dentro de um, nós temos outras relações métricas. Então, a outra relação métrica após o teorema de Pitágoras foi a fórmula B vezes C, ou seja, o cateto B vezes o cateto C, era igual a hipotenusa vezes a altura. E agora nós vamos ver a segunda relação, onde B ao quadrado, ou seja, o cateto B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes o N, tá? Então, vamos relembrar o seguinte, o N é aquela projeção, aquela base, ó, lembra que a hipotenusa, que é o lado maior, ele se divide em dois pedaços. O pedaço pequeno é o M e o pedaço maior é o N. Então, vamos lá. Vamos lembrar aqui o seguinte, ó. A hipotenusa, que é o lado maior, que vai daqui para cá, vou tentar ir aqui reto, tá? Olha, essa hipotenusa aqui, ela se divide em dois, tá? Lembrem lá, o lado pequenininho, vou pegar outra cor aqui. O lado pequeno é o M, ok? O lado maior é o N. Lembra lá, tá? E bem aqui no meio nós temos a altura. Aqui é a A, que é a hipotenusa, que é o maior lado. B e aqui é o C. Então, vamos lá. Determine o valor de B em... Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, dividido em dois triângulos menores, né? A hipotenusa, que é o maior lado, é dividida em duas projeções, a menor projeção, que é o M, e a maior projeção, que é o N, tá? Chama isso aqui de base. Qual é a segunda relação? Tia, a segunda relação é B ao quadrado é igual a A vezes N, ok? Quanto vale B? Eu não sei, tia. É o que ele quer que eu encontre. Então, eu vou ter B ao quadrado é igual. Quanto vale o A? Lembra que o A é o maior lado, ou seja, a base. Então, A vale 5. Vezes... Tia, quanto vale o N? O N é a maior divisão da hipotenusa, ó. Então, o lado maior. Então, o N vale 3,2. Agora, nós temos uma multiplicação, tá? Então, eu vou multiplicar aqui do ladinho, ó. Vou pegar aqui outra cor. Eu vou ter 3,2 vezes 5, tá? Dá para vocês verem aí? 5 vezes 2 é 10, sobe 1. 5 vezes 3 é 15. 15 com mais 1, 16. Uma casa decimal, uma vírgula. Ok aí? Alguma dúvida? Qualquer coisa vocês têm a opção de sempre estarem voltando, né, gente? É bom por isso, tá? Então, vamos lá. Opa, peraí, gente, porque eu tô acompanhando aqui para eu ir pela ordem da apostila de vocês, tá? Então, vamos lá. Então, pegando aqui o pincel, eu vou ter B é igual. Como é que eu faço para assumir com quadrado? Elevo a raiz. Então, eu vou ter raiz quadrada de 16. Então, B é igual. Raiz quadrada de 16, que é 4. Pronto, gente. Encontrei o valor de B. Então, o B aqui, ó. O B foi igual a 4. Pronto, encontrei B através da segunda relação, onde B ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção N, que é a parte maior do lado que a hipotenusa é dividido, tá? Então, é só observar, olha, o maior lado é a hipotenusa. O que é que eu percebi? Que a hipotenusa foi dividida em duas projeções. A projeção M
que é referente à base do triângulo menor, e a projeção N, que é referente à base do triângulo maior. Ok? Então, quando eu junto M mais N, eu tenho a hipotenusa. Terceira relação. Tá aqui, olha. Terceira relação. Qual é a terceira relação? O cateto C, ou seja, C ao quadrado, é igual a hipotenusa vezes M. O cateto B era A vezes N, a projeção maior. Agora, nós temos C, que é A vezes M, que M é a projeção menor. Então, vamos resolver? Encontre o valor de C em. Então, eu tenho aqui, olha, o mesmo triângulo, ok? Então, já sei que a maior lado é a minha hipotenusa. O que é que eu sei mais? Eu sei que o lado pequeno, a base do lado do triângulo menor é M, a base do triângulo maior é N, já sei, né? E essa medida que vai de A até a base é a altura. O lado maior é A, que é a hipotenusa, o segundo lado maior é B, que é um cateto, e o outro lado menorzinho é o cateto C, tá? Então, ele quer que eu encontre o valor de C. Então, eu vou lá. Qual é a fórmula? C ao quadrado é igual a A vezes M. Ok aí? Então, como ele quer que eu encontre o valor de C, então C ao quadrado é igual. Quanto vale o A? O A vale 5, tia, porque o A é a hipotenusa e é o maior lado do triângulo, vezes quem é o M? O M é 1,8. Foi a única medida que ele me deu. Então, eu tenho 5 vezes 1,8. Então, vamos multiplicar, ó. Eu vou ter 1,8 vezes 5. 5 vezes 8 é 40. Coloco 0, sobe 4. 5 vezes 1 é 5, com mais 4, 9, vírgula, tá? Então, C ao quadrado é igual, 5 vezes 1,8 deu 9. O que eu faço para sumir com quadrado? Eleva a raiz. C é igual a raiz quadrada de 9. Então, C é igual a raiz quadrada de 9, 3. Pronto, achei o valor do cateto C. Então, eu posso dizer que C, ó, C é igual a 3. Ok, gente? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Tá? Então, essa foi a segunda relação, né? Qual foi a primeira relação? Vamos recapitular. A segunda relação, olha, B vezes C, cateto B vezes cateto C é igual a A vezes H. A segunda relação, B ao quadrado é igual a vezes N, quando eu quiser encontrar o valor de B, tá? Quando eu quiser encontrar o valor do cateto C, C ao quadrado é igual a vezes M, ok? Quarta e última relação. Vamos lá, quarta e última relação. Quando eu quiser encontrar o valor de H. Quando eu quiser encontrar o valor de H. Então, depois eu volto explicando tudo direitinho para quem não entendeu, tá? Então, olha, quarta e última relação. H ao quadrado, ou seja, a altura ao quadrado é igual à projeção M vezes N. Então, tá aqui, ó. Lembra lá? Lembra? Aqui é quem? É M e aqui é N. Tá? Então, vamos para a fórmula. H ao quadrado, ou seja, a altura ao quadrado, é igual à projeção M, que é o ladozinho menor da base, vezes a projeção N, que é o lado maior. Confere aí, galera. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Espero que não, né? Então, vamos lá. Então, eu vou ter H ao quadrado é igual a M vezes N, tá? Então, eu vou ter H ao quadrado, que é igual. Quanto vale o M? Tia, o M vale 2,5. Vezes, quanto vale o N? 7,5. Então, H ao quadrado é igual. Para quem ainda não aprendeu a multiplicar números racionais. Então, eu tenho 2,5, vírgula embaixo de vírgula, vezes 7,5, tá?
Vamos lá. 5 vezes 5 é 25, coloco 5, sobe 2. 5 vezes 2 é 10, com 2 que foi 12. Vamos aqui. 7 vezes 5 é 35, coloco 5 e sobe 3. 7 vezes 2, 14, com 3, 17. Eu vou ter 5, ok? 2 mais 5, 7. 7 com mais 1, 8 e desce 1. Agora eu conto as casas decimais, ó. Eu tenho uma aqui e outra aqui. Então, eu tenho duas casas decimais. 1, 2, 18,75. Aí eu venho e coloco aqui, ó, 18,75. Ok? O que eu faço para assumir com a potência? Eu elevo a galera ao raiz. Então, é 18, raiz quadrada de 18,75. Já sei que eu vou trabalhar por aproximação, né? Então, 18, olha, que é a parte inteira. Aqui, ó, 18, que é a parte inteira. Ela está entre quem? Está entre o 16, está entre o 25, né? Ou seja, ele está entre a raiz de 4, entre 4, confere aí, gente, né? Que vai dar o quê? 16, ó. E entre os 5, que é 25. Então, ele está entre essas duas raízes aqui, o 18. Tá? Está entre 4, que é a raiz de 16, está entre 5, que é a raiz de 25. Aí eu vou fazendo por aproximação, tá, gente? 4,1, 4, até eu chegar próximo. Então, eu calculei aqui separado, então AH é igual a aproximadamente, olha o símbolo da aproximação, que eu já comentei com vocês anteriormente, é o sinal de H com o sinal de igual com a cobrinha em cima. Então, a altura é aproximadamente 4,33. Ok? Então, achei o valor da minha altura. E aqui eu encerro a última relação do meu triângulo retângulo. Então, vamos lá, olha. Teorema de Pitágoras, que é a relação base, quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. Depois, nós vimos a primeira relação. Quando eu quiser encontrar aqui, por exemplo, ou A, ou H, ou B, ou C, dependendo da medida que ele me der, né? Então, aqui ele não me deu nem A e nem me deu o valor do H. Então, eu precisei dessa primeira fórmula para resolver. Primeiro, usei o Teorema de Pitágoras para encontrar a hipotenusa, certo? E depois eu usei a primeira relação para achar a altura, porque eu já tinha o valor de A, eu já tinha o valor de B e eu já tinha o valor de C, então eu precisava apenas do valor de H, ok? Porque eu não tenho nem M nem N, né? Então eu só tenho A, B e C, então eu precisei da primeira relação, tá? Depois nós vimos a segunda relação, que é o meu cateto, quando eu não tenho o valor de B que eu preciso encontrar. Então, nessa segunda relação, para eu encontrar o valor do B, eu preciso de A e de N. Tá bom, gente? Na terceira relação, para eu encontrar o valor do cateto C, eu vou precisar de A e de M, ok? E na quarta e última relação, para eu encontrar a altura, eu vou precisar de M e de N. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido, gente. Aqui foi a forma mais simples que eu tentei de encontrar essas projeções e explicar assim, de uma forma mais simples possível para que vocês possam compreender e que não haja dúvida. E assim, gente, vocês terão a possibilidade de vocês voltarem sempre que vocês quiserem, né? Vai ficar faltando, que eu acho que eu vou explicar logo em um outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo esse, talvez não baixe no canal do YouTube. Diagonal de um quadrado e a diagonal de um triângulo, tá bom? Vou tentar fazer um outro vídeo, tá? Porque senão eu acredito que vai ficar muito longo. Ou não, tá? Eu vou ver direitinho, ou então eu posso colocar em outro momento, certo? Vou passar a atividade para vocês, referente ao nosso primeiro e segundo horário. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.